Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula. Hoje falaremos a respeito de dois profissionais que atuam na área da educação. Um é o professor regente e o outro é o tradutor e intérprete de Libras. O papel do professor é único e consiste em organizar situações de aprendizagem para desafiar o aluno a elaborar um novo conhecimento. A função do professor é tornar significativa a aprendizagem, as trocas de saberes e experiências entre todos os colegas da sala de aula, durante todo o processo pedagógico. O intérprete de língua brasileira de sinais deve compreender que, teoricamente, no contexto da sala de aula, a função de ensinar é responsabilidade do professor regente da sala e não sua, mesmo que ele possua uma formação na área relativa ao que está traduzindo, como tem acontecido com alguns pedagogos que têm atuado como tradutores e intérpretes. Quando se insere um intérprete de língua de sinais na sala de aula, abre-se para o aluno surdo a possibilidade de apropriar-se do conteúdo escolar na sua língua natural, através de um profissional com competência nessa língua. Supõe-se que somente o conhecimento da Libras seja suficiente para o aluno apropriar-se do conhecimento científico-intelectual que o intérprete não possui, que não lhe pertence. Esse fato já garante o fracasso do intérprete de língua de sinais na sala de aula, pois, não tendo o conhecimento, não lhe é possível ensinar aquilo que não sabe. Traduzir é compreender o texto da língua estrangeira. Ninguém traduz aquilo que não compreende. É preciso reconhecer que a presença do intérprete em sala de aula tem como objetivo tornar os conteúdos acadêmicos acessíveis ao aluno surdo. Entretanto, o objetivo último do trabalho escolar é a aprendizagem do aluno surdo e seu desenvolvimento em relação aos conteúdos acadêmicos, de linguagem, sociais, entre outros. A questão central não é traduzir conteúdos, mas torná-los compreensíveis com sentido para o aluno surdo. Deste modo, alguém que trabalha em sala de aula com alunos, tendo com eles uma relação estreita, cotidiana, não pode fazer sinais interpretando sem se importar se está sendo compreendido ou se o aluno está aprendendo. Nessa experiência, o interpretar e o aprender estão indissoluvelmente unidos e o intérprete educacional assume inerentemente ao seu papel a função de também educar o aluno. O intérprete sabe os pontos em que os alunos surdos se sentem mais fragilizados e poderá compartilhar essas informações com o professor. O professor, por sua vez, sabe pela correção de exercícios, provas, quando o aluno está resolvendo bem ou não os conteúdos e assim pode informar ao tradutor e intérprete. Essa troca entre os dois facilitará o envolvimento e desenvolvimento educacional de todos os alunos. A integração do aluno surdo é um desafio que deve ser enfrentado com coragem, determinação e segurança. A decisão de encaminhar um aluno especial para a classe de ensino regular deve ser fruto de um criterioso processo de avaliação. Finalmente, deve-se ter clareza que essa integração não passa exclusivamente pela sua colocação na turma com crianças ouvintes. A verdadeira integração implica em reciprocidade. A criança surda poderá iniciar seu processo de integração na família, na vizinhança, na comunidade, participando de atividades socio-recreativas, culturais ou religiosas com crianças e adultos que sejam ouvintes, e dar continuidade a esse processo na escola especial ou regular, de acordo com suas necessidades especiais. Garantir ao aluno surdo um processo de escolarização de qualidade é fator fundamental para a sua integração plena.
O aluno surdo é o usuário de uma língua que nenhum companheiro ou professor efetivamente conhece. Ele é um estrangeiro que tem acesso aos conhecimentos de um modo diverso dos demais e se mantém isolado do grupo, ainda que existam contatos e um relacionamento amigável. A questão da língua é fundamental, pois sem ela, as relações mais aprofundadas são impossíveis. Não se pode falar de sentimentos, de emoções, de dúvidas, de pontos de vistas diversos. É também na escola que emoções e afetos são vividos de forma mais aberta, menos protegida, propiciando sucesso, insucesso, ciúmes, competição, raiva, sentimentos importantes de serem conhecidos. Pode-se perceber que a presença de um intérprete é de extrema relevância, não só para a inserção da comunidade ou comunicação com surdos, mas também para a aprendizagem e desenvolvimento cognitivo do mesmo. Essa forma de educação chama-se educação bilíngue. Pois, de acordo com Lacerda, o objetivo da educação bilíngue é que criança surda possa ter um desenvolvimento cognitivo linguístico equivalente ao verificado na criança ouvinte, e que possa desenvolver uma relação harmoniosa também com os demais ouvintes, tendo acesso às duas línguas, a língua de sinais e a língua do grupo majoritário. A inserção da criança surda no ensino regular comum exige das autoridades responsáveis a presença de um tradutor da língua brasileira de sinais para que o aprendizado significativo ocorra, proporcionando a esse aluno o direito e a igualdade perante a sociedade. Como dito, fica clara a necessidade de um apoio que seja o intérprete da língua de sinais, pois sem ela, o aluno surdo se torna incomunicável e não consegue se apropriar dos conhecimentos necessários. Hoje discutiremos a Lei 10.436, que rege a Lei da Libras. Essa lei foi sancionada no dia 24 de abril de 2002 e no seu primeiro parágrafo o artigo diz: é reconhecida como meio legal de comunicação a expressão a língua brasileira de sinais, Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura própria, com gramática própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas no Brasil. Ou seja, todo meio de comunicação que seja por meio das mãos, uma comunicação visual-motora, é denominado Libras, embora nós tenhamos as diferenças entre mímica, gestos, pantomima. Nós não podemos esquecer que, conforme a lei, Libras é uma língua oficializada no Brasil. O Decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005, de certa forma, legitima a Lei 10.436, que é de 2002. No segundo artigo diz: para os fins deste decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais. Bom, aí nós observaremos que, conforme a lei e o decreto, nós teremos uma análise dizendo para as pessoas que trabalham com surdos que eles têm uma cultura e uma identidade própria e que isso é colocado por meio do uso da língua brasileira de sinais. Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais aferida por audiograma. Nós temos dois públicos. Primeiro, um grupo chamado de pessoas surdas e outros de deficientes auditivos. Um sinalizará e o outro poderá, por meio do aparelho auditivo, fazer uso
da leitura labial. Da inclusão da Libras como disciplina curricular. A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e superior e nos cursos de fonoaudiologia, de instituições de ensino públicas e privadas, do Sistema Federal de Ensino e dos sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, a partir do momento que a lei foi sancionada, Libras entra como disciplina curricular nos cursos de formação para professores. Posteriormente, todos os cursos de licenciatura nas diferentes áreas do conhecimento. O curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de pedagogia e o curso de educação especial são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. Da formação do professor de Libras e do instrutor de Libras, temos a seguinte resolução: a formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior, deve ser realizada em nível superior em curso de graduação de licenciatura plena em letras, letras Libras ou em letras com língua portuguesa, com metodologia de segunda língua. Parágrafo único. As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação. Anteriormente, nós conhecíamos o curso de letras com formação em espanhol, formação em letras em inglês e nós temos formação agora letras Libras, mas a prioridade será para as pessoas com surdez. Nos próximos 10 anos, a partir da publicação do decreto, caso não haja docentes com título de pós-graduação ou de graduação em Libras para o ensino dessa disciplina em curso de educação superior, ela poderá ser ministrada por profissionais que apresentem pelo menos um dos seguintes perfis: professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-graduação ou com formação superior e certificado de proficiência em Libras obtido por meio de exame promovido pelo Ministério da Educação. Instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível médio e com certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, também promovido pelo Ministério da Educação. Que seja também um professor ouvinte bilíngue em Libras com língua portuguesa, com formação em pós-graduação ou formação superior, também obtido pelo exame de proficiência em Libras, que é o ProLibras, Ministério da Educação. O exame de proficiência em Libras deve ser promovido anualmente pelo Ministério da Educação e instituições de educação superior por ele credenciadas para essa finalidade. O ProLibras foi criado com o objetivo de avaliar os tradutores e intérpretes. A certificação de proficiência em Libras habilitará o instrutor ou o professor para a função de docente. O ProLibras, que seria essa avaliação, o exame de proficiência em Libras, deve ser realizado por banca examinadora de amplo conhecimento em Libras, constituída por docentes surdos e linguistas de instituições de educação superior. O processo de inclusão da Libras como disciplina curricular deve iniciar-se nos cursos de formação para professores, nos cursos de fonoaudiologia, pedagogia e letras, ampliando-se progressivamente para os demais cursos de licenciatura. Do uso e da difusão da Libras e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação. No artigo 14 temos o seguinte: as instituições federais de ensino devem garantir obrigatoriamente às pessoas surdas o acesso à comunicação, o acesso à informação e a educação nos processos seletivos, nas atividades, nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas
e modalidades de educação, desde a educação infantil até a educação superior. Da formação do tradutor e intérprete de Libras e língua portuguesa. A formação do tradutor e intérprete de Libras com língua portuguesa deve efetivar-se por meio de curso superior de tradução e interpretação, com habilitação em Libras e língua portuguesa. Da garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva por meio da organização de, primeiro, escolas e classes de educação bilíngue, aberta a alunos surdos e ouvintes com professores bilíngues na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 2. Escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, aberta a alunos surdos e ouvintes para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como a presença de tradutores e intérpretes da língua portuguesa e língua de sinais. Das disposições finais. Os órgãos da administração pública, federal, direta e indireta, devem incluir em seus orçamentos anuais e plurianuais dotações destinadas a viabilizar ações previstas neste decreto. Prioritariam entre as relativas à formação e capacitação, qualificação de professores, servidores e empregados para o uso e difusão da língua brasileira de sinais e a realização da tradução e interpretação de Libras, língua portuguesa, a partir de 1 ano da publicação deste decreto.